Rádio Regional FM 100.9 apresenta Tribuna Livre. Tribuna Livre. De volta, vamos falar agora de saúde. A psicóloga em sua casa, com Joemile Nunes. Isso aí, ela já está com a gente aqui. Joemile, muito bom dia. Bom dia pessoal. Pode encostar mais aí no microfone, viu? Pra gente escutar bem a sua voz. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem. Ótimo. Você tá bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Que maravilha. Bom, a gente vai falar agora falar no quadro de hoje, sobre a qualidade do sono. Aí já vem aquela pergunta automática: qual a importância de uma boa noite de sono? É uma pergunta muito importante e talvez seja um tema sobre o qual a gente fale pouco no nosso dia a dia, né? Porque a gente está acostumada a tratar outros aspectos da nossa fisiologia e do nosso campo psicológico com muito mais atenção. Por exemplo, a gente fala muito sobre sentir fome, né? Eu não aguento sentir fome, fico raivosa, fico estressada, ou então, eu estou sem apetite esses dias, não quero comer nada, mas a gente passa no máximo 2, 3 dias assim, se esforça, come alguma coisa, né? E não deixa isso durar muito tempo. A mesma coisa com a evacuação, né? Com a questão do urinar. Tudo isso são aspectos muito importantes para a manutenção do nosso corpo, dos nossos órgãos e da nossa qualidade de vida. A gente nunca vai passar um dia sem urinar, sem se preocupar, né? Mas a gente fica um dia, 2, 3, sem dormir bem, 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3, sem dormir bem, e vai levando isso como se fosse algo concebível, e não é. O sono, assim como a alimentação, assim como urinar, assim como evacuar, é fundamental para a manutenção da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. Então, o sono é responsável pela produção de uma série de hormônios, né? Hormônios que vão agir sobre a nossa saúde mental, né? Sobre a nossa capacidade de lidar com o estresse, sobre a nossa memória, sobre a nossa capacidade de lidar com as mais diversas emoções, né? Todo mundo está acostumado a dizer assim, eu acordo péssima. Quando eu acordo, eu não quero que ninguém fale comigo. Ou então tem aquele estranho, né? Que acorda feliz e que perturba quem acorda estressado. Mas o mais comum é que a gente acorde querendo ficar mais recolhido, mais quieto, né? Isso tem a ver. Por que Isso tem a ver com o aumento do cortisol pela manhã. Principalmente se a gente não tiver uma boa qualidade de sono, a gente vai ter um aumento da produção de cortisol, que é um hormônio que está muito relacionado ao estresse. Certo? Muito bem. E quando surge a grande inimiga, que é a insônia, o que podemos chamar de insônia? Ótimo. A insônia A insônia está relacionada a uma série de aspectos, tá certo? Pode ser uma superprodução de adrenalina, né, que pode estar relacionada a estresse intenso, quando a gente está muito preocupada, ou quando a gente fez excesso de atividade física, quando a gente teve um dia muito corrido, que a gente demandou muita agitação do nosso corpo. Então, quando chega a noite, o nosso corpo ainda está naquele ritmo, e aí a gente não consegue relaxar o suficiente para dormir, né? Mas a insônia, a gente pode dizer que a insônia é a dificuldade do nosso corpo de conseguir repousar, né? De conseguir desligar, digamos assim. Falta de tranquilidade, na verdade. Está relacionada a uma intranquilidade, sim, né? Seria essa incapacidade de adormecer, né? De, digamos assim, reiniciar o nosso corpo. Durante dias, semanas, qual o período que torna-se insônia um problema real? A gente pode falar de uma insônia crônica, né? A partir aí de alguns meses, a gente está falando de uma insônia crônica. Mas existe a insônia aguda também, que é aquela insônia que vai acontecer quando a gente tem um dia agitado, quando a gente teve um dia agitado, seja lá fisicamente ou emocionalmente, né? Às vezes a gente passa o dia deitada, mas a gente está com a produção de preocupações, de medos,
né, de ansiedade, que faz com que a gente não consiga dormir. Também é um tipo de agitação, porque corpo e mente não estão separados. Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre marcando. A gente tem uma cultura de tratar corpo e mente como coisas separadas, e isso não é verdade, né? A gente faz uma reparação didática para conseguir explicar algumas coisas, mas a mente influencia no corpo e o corpo influencia na mente, porque é uma coisa só. Muito bem, em relação àquelas pessoas que quando dormem ficam com aquela fadiga, o que significa? A gente tem aí uma situação que é a seguinte: a pessoa adormeceu, mas aquele sono não foi reparador, né? Aquele sono, ele não foi suficiente para que esse corpo realmente reiniciasse. Porque, por exemplo, a gente tem aqui um celular, né? Todo mundo hoje tem, a maior parte da população hoje tem um celular, tem acesso a esses aparelhos. Quando eles dão qualquer... dão uma empacadinha, né? Não estão funcionando ou tão lentos, o que é que a gente faz? Vai lá e reinicia, o sistema limpa Volta, né? E ele volta ao funcionamento normal. O nosso corpo também precisa desse reset, né? Também precisa ser reiniciado. E é durante o sono que isso acontece. Então, tem sonos que eles não funcionam nesse sentido, né? E aí vão ter diversos aspectos, que podem ser hormonais, psicológicos, sem separar, né? Uma coisa vai estar influenciando na outra, mas a gente precisa identificar como é que esses aspectos estão se relacionando com o sono. Se é uma falta de determinadas vitaminas que está impossibilitando, né, alguma questão metabólica, ou se é uma preocupação excessiva. E aí o cuidado vai variar de acordo com o que está acontecendo também. Por exemplo, eu estou em luto. É um aspecto normal da vida, né? Se eu passei por um luto e eu estou há alguns dias sem conseguir dormir, eu estou lidando com esse luto e em algum tempo isso vai se normalizar. Mas se isso permanece e isso acaba por atrapalhar o cotidiano da pessoa, né? O sono não está sendo reparador, então eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo estar com a minha família, eu não estou conseguindo me alimentar bem, tudo em função dessa falta de descanso, né? Dessa falta de reset. Eu tenho um ouvinte aqui participando, uma ouvinte tem uma pergunta exatamente sobre isso. Ela não consegue, ela está tendo dificuldade para dormir. Vamos ouvir. Bondone, Rádio Isabela. Eu queria perguntar à psicóloga que está aí o que significa que eu não tenho sono mais depois que eu tive a depressão, fiquei usando remédio controlado, parei, aí fiquei um tempo até que dormi um pouco. E agora eu tenho que dormir com remédio direto, tudo na tarja preta, direto. O que eu faço? Para o remédio para ver se eu consigo ter sono, não consigo dormir mais sem remédio. Faça essa pergunta, por favor, para minha marido. Ela está trazendo para a gente uma situação que é uma questão de saúde pública, uma questão importantíssima, né? Essas drogas, né, que são sedativas, que estimulam o sono quando as pessoas não estão conseguindo dormir, elas causam uma grande dependência do nosso cérebro nessas substâncias. Então, são drogas que, quando usadas a um longo período de tempo, acabam inibindo a produção natural do nosso cérebro dos neurotransmissores necessários para o sono. Então, quando essa droga é retirada, a pessoa não consegue dormir porque ela não está mais sendo capaz de produzir as substâncias necessárias, né, sem o suporte da droga. O que acontece muito comumente é que é tratada a insônia sem tratar o que está causando a insônia. Por exemplo, a pessoa tem uma rotina de muito estresse, de muita preocupação, de muitas responsabilidades, e isso está fazendo com que ela não consiga dormir, não consiga adormecer, não consiga relaxar o suficiente, né? E tomar um tempo livre dessas preocupações para reparar o seu organismo. E aí ela vai no médico e ela diz assim: olha, eu não estou conseguindo dormir de jeito nenhum. O médico passa uma receita, ou ela conta para uma amiga que está tomando a medicação, e a amiga diz: eu estou tomando isso aqui que é ótimo, olha, tome.
Muito né? comum. Muito comum. A gente escuta essas histórias o tempo todo. Isso é a pior coisa que você pode fazer pela sua amiga, é dar o seu remédio para ela, porque o seu remédio foi receitado para você a partir do seu discurso, do que o médico identificou de necessidade para você. Para você, né? Outra coisa que eu também preciso dizer é que esses medicamentos não podem ser receitados por ninguém além de um médico e não podem ser retirados por ninguém além de um médico. Se ela está identificando que tem um problema com a medicação, ela precisa voltar no médico e dizer, olha, eu acho que esse medicamento não está me fazendo bem. Aí o médico vai dizer como é que vai acontecer a retirada desse medicamento. Porque, como eu já disse, essas drogas são drogas que têm um alto índice de dependência. Então, a gente precisa primeiro diminuir a dose, depois a gente vai tomar um dia sim, um dia não. Tem o que a gente chama de desmame, certo? E chamar atenção para a necessidade de avaliar o que é que está causando essa dificuldade de dormir, né? Para que o tratamento seja em torno da amplitude desse problema e não de um sintoma especificamente, porque a insônia é um sintoma que pode estar relacionado a N coisas. Então, olha, ir no médico, ir no especialista, né? Se o médico vai passar exames, vai ver se está faltando alguma vitamina ou se tem excesso de algum hormônio. Então, vai identificar o que é que está acontecendo na família, como é que está a alimentação, como é que está o corpo de maneira geral, como é que estão os aspectos relacionais, né? O trabalho, as relações sociais de maneira geral, o campo emocional, e aí avaliar que cuidado é necessário em torno dessa insônia e para esse corpo de maneira global. Então, se é ansiedade, se é depressão, se é qualquer outro tipo de transtorno, se é uma questão endócrina. Uhum. Joemília, então, tomar remédio que a vizinha toma, que a amiga toma, ou alguém da família toma, de jeito nenhum. Você já explicou bem. E esses chás que muita gente recomenda? Toma chá disso, chá daquilo, para você ficar relaxado à noite e dormir. Isso. Funciona? Olha, os chás são ótimos. A gente precisa tratar a fitoterapia como um cuidado real, né? A gente sabe que antes do acesso à medicina científica, a medicina que os médicos, né, que os especialistas oferecem hoje, a gente tinha o cuidado da sabedoria ancestral, né? Então, os chás, os banhos, as rezas, todos esses são cuidados que devem ser considerados, né? Que, ao longo da história da humanidade, funcionaram de maneira real. O que a gente não pode esquecer é que o chá também tem substâncias, né? Também são substâncias que alteram o nosso organismo. Então, a gente precisa ter conhecimento de como é que esses chás vão ser manipulados, vão ser feitos e vão ser bebidos, né? Porque senão a gente vai estar também incorrendo no erro de oferecer para nosso organismo um excesso de substâncias que podem sobrecarregar os nossos rins, que podem sobrecarregar o nosso fígado, o nosso coração, o nosso estômago e também trazer prejuízo. Ou a falta de uma substância. Eu fico tomando um chá de camomila na tentativa de dormir, mas continuo não dormindo o suficiente, continuo sobrecarregando o meu corpo. Porque como é que se diz? Esqueci a palavra. Mas, assim, quando você não dorme o suficiente, você vai ter o aumento da pressão arterial, você vai ter dificuldades em metabolizar a insulina, o que pode levar a diabetes, né? Você vai ter problemas de memória. Como eu já disse, você vai ter dificuldades relacionais, você vai estar mais impaciente, mais irritável. Então, a dificuldade de dormir tem consequências graves nas nossas relações, no nosso corpo, que precisam de cuidado, certo? Falando aqui sobre cansaço e sono excessivo, quais são as possíveis causas e o que fazer? Tanto o cansaço quanto o sono excessivo podem estar relacionados tanto à falta de vitaminas, né, à produção excessiva de hormônios ou a dificuldade de produzir certos hormônios. Tudo isso precisa ser avaliado caso a caso, certo? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que o cansaço
e o sono excessivo são sintomas comuns, né, de pessoas que estão com algum tipo de sofrimento. Então, elas precisam realmente procurar um profissional de saúde que possa orientá-las da melhor maneira, escutando a sua história, escutando o que está acontecendo e encaminhar para um melhor cuidado. Pessoas que estão passando por processos depressivos tendem a passar muitas horas dormindo, né? Ou muitas horas sonolenta. Às vezes nem consegue dormir, mas sonolento, indisposto, né? Pessoas também que estão com déficit de determinadas vitaminas podem ficar sonolentas, indispostas, cansadas. Então, a gente não pode estar aqui diagnosticando, generalizando diagnósticos. O melhor é que cada um possa procurar um profissional de saúde, um psicólogo, um médico e procurar o melhor cuidado para si. Pronto. Você tem mais alguma pergunta, Isabela, para a gente... Que ela deixe fechar? dicas práticas de como no dia a dia podemos dormir melhor. Isso, que bom. Tem o que a gente chama de higiene do sono, né? Quando a gente não está falando de nenhum transtorno, porque em determinados transtornos, sejam metabólicos ou psicológicos, a pessoa vai fazer tudo isso e não vai conseguir dormir, tá bom? Então, não é para se culpar porque está fazendo tudo e não consegue, né? É para procurar o melhor cuidado. Mas a gente vive numa sociedade que desconsidera, né, as nossas necessidades evolutivas. Por exemplo, a gente vive sob um excesso de luz branca. O celular, né, a lâmpada, o computador. Tudo isso faz com que o nosso corpo não consiga entender que está na hora de dormir. Porque a mudança na luz é um dos principais fatores que regulam o nosso ciclo circadiano, né? Que é o que a gente chama, esse ciclo diário, né? A diminuição da luz indica que é noite e que é hora de dormir. E esse é um processo evolutivo. Então, evitar as telas, né? As luzes. Tentar diminuir a temperatura do ambiente ou do corpo, né? Fazer com que o quarto... Tomar um banho, ligar um ventilador, quem tem ventilador, quem tem ar-condicionado, ou quem não tem, toma um banho, coloca agora no inverno não, né? Mas tentar regular a temperatura agora no inverno colocar uma temperatura aconchegante, né? Um cobertor, um casaco, uma calça, uma meia, fazer com que o corpo possa estar dentro de uma temperatura agradável e relaxante, porque se a gente está com frio, a gente fica tensa, né? A gente fica estressado. Se a gente está com calor, a mesma coisa. E o corpo precisa de calma, de tranquilidade, de um ambiente seguro e tranquilo para dormir. Então, a luz, a temperatura, tentar não lidar com coisas que sejam estressantes nas horas que antecedem o horário de dormir, né? Então, não deixar nada para resolver que seja muito estressante à noite, né? Até às 5 horas da tarde, tentar fazer as coisas que são mais estressantes e, a partir das 5 horas, fazer as coisas que são mais leves, mais tranquilas. Evitar a cafeína a partir das 5 horas da tarde, né? Os especialistas vão dizer que a partir das 3 horas da tarde já não devem consumir cafeína. Mas é importante que cada um observe como essa substância age no seu corpo. Tem gente que vai tomar cafeína até 10 da noite e vai deitar e vai dormir. E tem gente que vai tomar 2 cafés no dia e já não vai conseguir dormir. Então, observe como as substâncias agem no seu corpo. Tá bom? Eu posso fazer só uma breve perguntinha? Eu não vou identificar a pessoa. Ela disse assim, eu tenho muitos... sempre que eu tenho problemas, eu uso o sono como uma fuga, né? Uhum. Como falar sobre isso? O sono ser um lugar de fuga para tudo isso? É algo bastante comum também na nossa sociedade, né? O sono, de fato, faz essa função de ser um momento em que a gente não tem que lidar com as situações do dia a dia, um momento de autorregulação. Só que quando isso se torna um refúgio, né, um dispositivo de fuga, como essa pessoa trouxe, a gente está falando, tem que questionar do que é que ela está tentando fugir. O que é que está tendo
nessa vigília, né, nesse estar acordado, que é tão angustiante, que é causa de tanto sofrimento. Porque o sono é uma parte do nosso dia necessária, mas como a gente não pode ficar em vigília o tempo todo, a gente também não deve dormir o tempo todo. Somos seres relacionais, somos seres que precisamos e estarmos ativos. Então, assim, não dá para fugir do nosso trabalho, das nossas relações, não dá para ficar sem se alimentar, não dá para ficar sem evacuar, não dá para ficar sem falar com as pessoas, sem estar com as pessoas. E o sono como uma fuga indica que essa vigília está sendo adoecedora. Então a gente vai precisar olhar para isso. Pronto, deixa eu só, porque eu prometi à ouvinte que ia trazer a participação dela. Vai ser a última rapidamente para você responder brevemente também. Vamos lá, é a Vânia da Rua da Coreia. Bom dia, pessoal aí, bom dia, psicóloga. Eu queria, assim, uma explicação sobre... Eu tomava muito remédio para dormir, muito remédio de ansiedade, que eu tenho muita ansiedade. Descobri que eu tenho fibromialgia. Só que assim, mesmo com os remédios, eu durmo, mas quando eu acordo super cansada. Resolvi parar um tempo o remédio, mas aí voltei de novo porque a ansiedade é muito forte, mas o sono parece que ele não chega. Durmo aquele sono, quando chego no outro dia, estou super cansada. E aí, Joemile? Mais uma vez, né, um sono que não é reparador, um sono que não é suficiente. Então a gente tem que identificar se a quantidade de horas que esse sono... Se a gente tem um sono que não é reparador, a gente tem que identificar. Será que é um tempo de sono insuficiente? Porque cada pessoa vai identificar. Eu durmo 6 horas, eu fico bem. Não, para eu ficar bem, eu tenho que dormir 8 horas. Se eu dormir 7 horas e meia, eu consigo dormir 3 dias, 7 horas e meia. Mas se eu passar 1 ou 2 semanas dormindo só 7 horas e meia, eu já começo a ficar irritada, né? Cansada. Isso é uma coisa. Então a gente vai ter que aí pesquisar na história desse corpo o que é que está fazendo com que esse sono não seja suficiente, não seja reparador. Se é o tempo, se é a qualidade do sono, se é a qualidade do sono, por que é que a gente não está tendo um sono de qualidade, né? E em relação à fibromialgia, um tema muito importante, né? É uma doença que os estudos mostram que está diretamente relacionada a questões psicológicas, emocionais, né? Uma doença que é muito difícil para quem lida com ela, né? Uma doença que causa muitas dores, né, no corpo, que pode ser incapacitante quando não tratada. A pessoa sente tanta dor que ela não consegue lidar com o dia a dia. Mas é uma doença que tem tratamento, uma doença que, né, que as pessoas precisam tratar através das substâncias, né, dos medicamentos, do cuidado psicológico, da atividade física e de uma alimentação de qualidade, certo? Mas é fundamental que a gente tenha esses 4 pilares. Acolhimento psicológico, para entender o que é que está trazendo essa tensão muscular. A fibromialgia é uma doença relacionada a um tensionamento muscular tão forte que as dores são muito intensas, porque a gente está acostumado, né, com o estresse diário, a gente sente dores. Nossa, minha coluna está travada, mas aí eu durmo, no outro dia eu acordo bem. A fibromialgia torna isso mais intenso e crônico, né? As articulações começam a ficar doloridas. A tensão muscular é tão grande que ela vai torcendo as articulações e as dores são intensas. Então a gente precisa de acolhimento psicológico, atividade física e uma alimentação de qualidade. E do cuidado médico aí com algumas medicações. Algumas pessoas conseguem lidar com a fibromialgia sem usar nenhuma droga, né? Sem usar nenhum medicamento. Okay. Mas isso significa que elas estão com os outros 3 pilares muito bem estruturados, certo? Então a orientação é: procure um médico, procure uma psicóloga e cuide, porque é uma doença que tende a se tornar cada vez mais intensa, né, crônica.
Tá certo. Joemílio, um abraço para você e até a semana que vem. Muito obrigada, foi ótimo, pessoal. Bom demais. Tchau, tchau.